Olá, no ar mais um programa Desvio Padrão, nono programa Desvio Padrão. Olá, queimei a largada, hein? Olá, no ar mais um programa Desvio Padrão, o nono programa Desvio Padrão, e dessa vez já no finzinho do ano de 2017. Normal fazer uma retrospectiva, mas o ano de 2017 não foi normal, ele foi excepcional para o mercado financeiro. A gente vai falar por quê, vai elencar uma série de motivos aqui. Realmente um ano memorável para quem acompanha finanças e vai ser memorável para quem não acompanhava finanças, porque muita gente começou a investir, começou a se interessar por conteúdos de educação financeira, começou a perceber que está na hora de cuidar melhor do seu patrimônio. Isso graças a tudo que aconteceu de importante esse ano, e a gente já vai falar para vocês. Então, boa noite, e quero deixar aí Fernanda e Gustavo à vontade também para dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Olá, boa noite a todos. Já também reta final aqui. Eu acho que esse ano, de fato, foi um ano bastante agitado e com muitas coisas novas aí, e as pessoas também começaram a ter mais interesse pela parte financeira, por todo o cenário que a gente vem passando de reformas de previdência, de crises econômicas. E isso é bastante interessante, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão começando a ter mais interesse por essas finanças, as coisas também estão ficando mais complexas e tem muitos produtos bacanas para conhecer, para aprender, e que 2018 ainda promete ainda mais, né? Boa noite também, acho que a gente tem muita coisa, né, para ver 17 e 18, mas acho que já vou começar a pegar um pouquinho o gancho de 17. Acho que 17 foi o primeiro ano onde eu vou ter que analisar o mundo normal e o mundo das criptomoedas / Bitcoin. Assim, até o ano passado ninguém falava nisso. Esse ano a gente tem que separar até a parte de investimento, rentabilidade, dos dois cantos, né? Porque assim, teve um negócio que apareceu novo aí, que eu até comento um pouco, mas vamos começar pelo mundo normal conhecido. A maioria das pessoas já tem investimentos há muitos anos e como é que ele funciona. Então, esse ano a gente teve alguns pontos muito importantes que vieram. Né? Acho que um deles, eu vou compartilhar minha tela aqui, até que a gente vai ver na rentabilidade de alguns ativos. Deixa eu entrar aqui. Compartilhar a minha tela. Vou entrar aqui. Eu peguei aqui um gráfico aqui. Vou até botar grande. Pronto. Aqui. De alguns indicadores até novembro, tá? Então, a gente tem ainda um pouco aí de dezembro ainda para ver. Tá, mas quais foram os ativos aí de investimento que renderam mais nesse ano? Tá? Bovespa, que estava até novembro com 19, já está mais de 21% agora. Né? Então, acho que tem um destaque esse ano, né? Apesar da grande volatilidade que teve. Né? Todo mundo vai lembrar aí do caso lá em maio da JBS, que ela desabou num dia. Né? Então, assim, mas ela fechou ainda bem positiva. Tá? Os segundos títulos são os títulos pré-fixados. Né? O Tesouro Pré-fixado 23, 21 e 19. Isso aqui teve dois fatores de ganho aqui, né? A taxa Selic caindo, né? Para esse número que hoje é o menor aí, nunca antes na história desse país, que nem falavam o nosso né? Para um número bastante baixo. Então, isso aí acabou fazendo com que a curva de juros para o longo prazo também recuasse. Né? E esses títulos, aí, como são pré-fixados, renderam bastante esse ano. Aí, seguidos do IPCA, e aí vem vários outros ativos aí. O CDI mesmo, no ano, rendeu aí até novembro, né? Rendendo 9,36. Tá, deve fechar o ano aí perto dos 10%. Então, assim, acho que a gente teve um ano bastante bom para ativos até de risco, né? Ou seja, títulos de ações, títulos pré-fixados longos, né? Então, foi um ano que, no final das contas, foi bom, mas foi cheio, como eu digo, cheio de bump, né? Aquele negócio um pouco montanha-russa. Clica com o botão direito aí para incluir uma linha nessa sua tabela. Porque contou aí os fundos imobiliários, que até novembro tinha alta, o IFIX tinha alta de 18,69%, ou seja, segunda linha, logo atrás do Ibovespa, vem os fundos imobiliários antes ainda dos títulos pré-fixados. Pouca gente entende, pouca gente cobre, pouca gente inclui fundo imobiliário quando faz um balanço desse. Não é de hoje, é uma briga que quem
tá no mercado de fundo imobiliário acompanha, tem até com a imprensa, de tentar fazer com que as pessoas acordem e façam a cobertura também da imprensa, exceção salvo o InfoMoney, que sempre deu um tremendo espaço lá para os fundos imobiliários, mas está aí, eu estava olhando a sua tabela, fundo imobiliário na segunda linha. Não, isso é um espetáculo. E eu vou dizer uma coisa, depois certamente você entende mais disso do que eu, Arthur. Mas eu acho que é uma grande aposta para 2018, entrando depois, porque acho que você ainda tem muito espaço ainda para recuperação na parte de imóvel, e o fundo imobiliário acaba refletindo isso, né? Mas você tem razão também que quase ninguém coloca. Assim, é uma coisa que a gente vê que é uma categoria de investimento que tem crescido muito, acho que você vai comentar um pouco depois sobre isso, mas são pouca gente que coloca. Mas então, assim, voltando, eu colocaria aí um ponto na Ibovespa, né? Esse ano foi um negócio espetacular. A gente tem alguns dados também do Tesouro, aumentando muito a quantidade de pessoas comprando Tesouro Direto, né, nesse ano. Tá? Então, assim, a gente teve... Eu estava até baixando aqui o relatório do Tesouro, onde a gente tem... Deixa eu achar ele aqui, que daí eu compartilho a tela e a gente vê. Mas ele também tem aí um destaque aí, esse relatório do Tesouro Direto, um destaque aí na quantidade de crescimento grande aqui nessa tabela, você vê, né, começo de 2017, a reta continua aqui crescendo, né, mais ou menos 700 mil cadastros a mais e aproximadamente uns 100 mil pessoas ativas que chegam a fazer cadastro e comprar aqui no Tesouro. Também é um aumento muito grande. Tá, mas, de certa forma, você já vê uma inclinação um pouco aqui parando em relação ao Tesouro Direto. Por quê? E aí vem um pouco da minha interpretação. Eu acho que o Tesouro Direto é uma aplicação muito boa, mas quando você vai pegar para ativos mais de risco, você acaba tendendo a ir para outros ativos. Então, assim, ele foi um ano quando você vai pegar um Tesouro Direto Selic, que é o grande volume que você tem lá, o outro é as NTNBs, né? Então você acaba tendo ativos um pouco melhores, com um pouco mais de risco, mas com uma rentabilidade maior. Então, ele é também, assim, o que eu chamo de porto seguro. Né, que assim, você está preocupado, não sabe o que vai acontecer, corre para o Porto Seguro. O Tesouro Direto é sempre o Porto Seguro. Então, assim, para frente, eu acho que esse negócio não vai ser tão grande quanto... Então, duas pontuações. Primeiro, eu acho que o maior destaque do ano de 2017 é a taxa Selic em 7% e talvez caindo até mais. Isso você já tinha dito. A segunda é uma mais recente, que é a mudança nas regras do FGC. Eu quero deixar claro, hoje é dia 20 de dezembro de 2017, essas mudanças ainda não são oficiais, elas não passam de especulação. Amanhã, dia 21, tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional, se aprovadas, essas mudanças passam a ser, de fato, efetivas. Mas a imprensa já vazou isso, já falou para todo mundo que foi aprovado numa reunião do FGC. Para que seja oficial, precisa ser aprovado numa reunião do Conselho Monetário Nacional. Mas então, o que a gente já sabe sobre isso? De que a cobertura, ela vai... Aliás, a gente fez um programa sobre FGC, hein? E aí a gente vai fazer um outro depois. A cobertura de R$250 mil por CPF por instituição, ela agora fica limitada a R$1 milhão por CPF. Então, o que é isso? Não é que aumentou de 250 para 1 milhão. Eu posso ter até 1 milhão coberto. Se eu tenho 5 milhões de reais espalhados por vários bancos, um monte deles quebram, aí, e ao todo eu teria 1 milhão 250 mil para receber de volta, eu só vou receber 1 milhão. E mais, essa cobertura ela tem um prazo de 4 anos. Então vamos para um cenário menos caótico. Eu tenho 1 milhão de reais espalhados por 4 ou 5 bancos, um deles quebra, e o FGC me socorre em 200 mil. Até o fim de 4 anos, eu tenho um saldo do FGC de 800 mil. Tá? Eu não tenho mais aquela cobertura ampla, geral e restrita que existia. Por que eu estou falando Agora, Arthur, uma dúvida, porque eu acho que eu li em algum lugar, e eu não lembro se era isso mesmo. 1 milhão é a cobertura total por CPF, mas por emissor continuava os 250, não era? Isso, então, 250 mil por CPF emissor. E por banco, isso não mudou. O que mudou? É que cada CPF, no máximo, vai ser resgatado em 1 milhão a cada 4 anos. Então, se um banco quebrar e eu tenho 300 mil lá, eu só vou receber 250. Isso não mudou. Mas ainda assim, esses 250 vão ser debitados de 1 milhão que eu tenho de cobertura a cada 4 anos. Então, no resto do período, eu teria 750 mil de saldo no FGC para ser socorrido caso um outro evento aconteça.
Mas que eu acho que isso é bem remoto, né? Você tem muito azar para você ter 4 quebras aí em 4 anos, né? Sem dúvida. E eu levantei isso porque talvez seja, viu, Gustavo, uma volta ao Tesouro Direto, nesse sentido de que não vai ser qualquer CDB de qualquer banco agora que vai ser atrativo, né? As pessoas vão ter que se preocupar um pouco mais de quem é o banco emissor. Então, isso aí também pode levar um pouco de dinheiro de volta para o Tesouro Direto. Sim, e eu acho assim, essa medida faz todo sentido para mim, né? O FGC está aí não é para ficar garantindo todo mundo, é para garantir, em teoria, o pequeno poupador, né? Então, 250 mil já é um valor elevado. Então, você pegava gente que tinha, sei lá, 5, 10 milhões, que ficava aplicando lá em vários bancos e tinha garantia de todos os bancos, né? Caso eles quebrassem, caso todos quebrassem, ele ia recuperar lá os seus 1, 2, 3, 4, 5 milhões que estariam aplicados. Isso, para mim, é um negócio que não fazia muito sentido, né? Então, assim, a limitação faz todo sentido, eu acho. Não é um negócio que é coisa e vai afetar pouquíssima gente, eu acho. Né? Assim, o poupador normal não chega nem perto desses valores, né? Então, assim, vai afetar pessoas de muito dinheiro e que acabam tendo a estratégia de ficar comprando bancos pequenos, CDBs de bancos pequenos, não importando como é que era o nome daquele banco pequeno. Às vezes ele nem sabia o nome, porque estava dentro dos 250 mil, era FGC, não tem problema. Tá? O que a gente vai precisar ver, Arthur, que aí é uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acho que já o FGC deve ter feito esse estudo, que é o negócio de, assim, como é que ele vai afetar a captação desses bancos pequenos. Né? Porque esses bancos pequenos, em tese, vão ter oferta menor de crédito para eles, né? Vai ter menos gente dando dinheiro para eles, porque eles não estão mais garantidos. Então, nesse ponto, eu entendo o seguinte, também é positivo, porque essa cobertura ampla, ela premia o mal banqueiro, tá? Ela privilegia o risco moral. E entre o banco pequeno e o investidor final, tem um intermediário que, na maioria das vezes, então, é uma corretora, uma distribuidora de valores. E aí, já que tanto faz, o FGC era igual para todo mundo, né? Ou era uma cobertura muito ampla, claro que a corretora consegue ganhar um spread maior no CDB do banco que está numa pior situação. Tá? E aí a gente via corretoras trabalhando CDBs de bancos com Basileia 1, Basileia abaixo de 1. Tá? Então, além desse grande investidor aí, tem uma indústria de intermediação distribuindo letra de câmbio, CDB, LCI de bancos e financeiras que não estão em boas situações financeiras. Então, essa limitação é boa para isso também. Concordo, aí que vem, eu concordo, tem a cadeia inteira, né, e aí vem a minha preocupação, né, esses bancos que não estão tão bem, estavam dependendo desse dinheiro, dessa cadeia que ficando spread para todo lado, como é que eles vão fazer a partir do ano que vem? Né? Essa é um pouco da minha dúvida, mas eu acho que não é nada que vai afetar o sistema, não é nenhum problema sistêmico, então vai ter algum outro ponto pontual ali que a gente vai precisar prestar mais atenção no ano que vem. Mas vamos voltar aqui para o 2017, um pouco antes. Eu acho que teve uma coisa também que foi muito importante, eu não consegui ver dados, mas foi a captação de fundos multimercado esse ano. A captação de fundos multimercados esse ano explodiu. Assim. Todos os fundos, a grande parte dos fundos multimercados independentes fecharam para captação esse último semestre, porque entrou dinheiro a rodo. Né? Então, assim, é um pouco da alocação das pessoas indo para um pouco mais de risco, dado um cenário de juros mais baixo. Né? Então, não que 2018 vai ser um ano tranquilo, né, tal, mas, assim, ele vai claramente ter um juros mais baixo. Né? Ninguém tem expectativa de alta de juros para o ano que vem. Bom, lembra que a gente fez um programa sobre multimercados, mostrou essa captação até aquela época, né, faz 1, 2 meses que a gente falou disso, e também pontuamos naquele programa que provavelmente a alta das ações explica um pouco disso, porque todo mundo vai atrás daquilo que está subindo mais, né? Sim, mas sim. Aí você tem fundos multimercados que tem ações, que não, tem uma coisa, mas a categoria em si tem. Então, você tem várias assets de fundos multimercados que já vinham bem nos últimos anos, quase todas estão fechadas para captação. Então, os fundos mais pé embaixo, que eu chamo aqueles que assumem mais risco, captaram lá 1, 2, 3, 4 bi, ele teve que fechar porque não tem mais mercado para colocar esses ativos. Então, assim, acho que essa categoria de fundos multimercado também é uma que foi muito bem esse ano. Tá? Seja pelo efeito da bolsa, seja pelo efeito pré, câmbio um pouco menos, que não teve tanto movimento no câmbio. Tá? Mas, assim, acho que foi uma categoria que vem tanto bem em rentabilidade quanto em captação.
Então, acho que vale a pena a gente pontuar também. Em 2017, acho que do mundo real, assim, que eu me lembre, acho que era isso. Vamos passar por... Eu acho que, fora a questão dos investimentos, eu acho que tiveram outros duas coisas importantes também que aconteceram em 2017. Uma foi a questão de ter aplicativos agora, alternativos a bancos e cartões de crédito, que começaram a surgir e as pessoas também começaram a prestar mais atenção nisso, né? As Então, por fintechs, exemplo, o cartão Nubank foi as fintechs. Eu acho que 2017 foi um ano que começaram a aparecer essas fintechs e as pessoas estão começando também a migrar, sair um pouco dos bancos e procurar essas corretoras, os aplicativos que são mais alternativos, com custo menor, muitas vezes, né? A gente viu o efeito XP. Eu acho que esse ano também mostrou um pouco desse movimento, né? O amadurecimento do investidor, né, Fernanda? Aquilo que a gente estava brincando aqui da educação financeira 2.0, né? Está na hora dela, né? E acho que esses aplicativos, de modo geral, ajudam mesmo. Acho que a grande maioria deles tem, obviamente, cada um tem a sua funcionalidade, mas ajudam muito. Assim, né? Aquele negócio, tecnologia vem para ajudar. Né? Acho que essa é a ideia. É um modo contínuo aí de desenvolvimento e, com o tempo, esse negócio vai melhorando bem. Teve o fato que você mencionou da XP também, teve o fato do Itaú comprando a XP também, que acho que é um fato importante aí, né, que uma corretora grande que ia fazer um IPO esse ano, né, e no meio dessa história de, vou fazer o IPO, teve lá um banco grande, foi lá e comprou ela e colocou para dentro. Né, então, assim, já vê o valor que tem você montar um business e ter clientes e fazer um negócio direito, nesse sentido, usando tecnologia. A XP, tem várias discussões com alguns amigos se ela se enquadra numa fintech, numa empresa de tecnologia, mas no final ela tem muita tecnologia embarcada. Né? Ela foi a primeira que começou com a história de agentes autônomos, tem um sistema para os agentes autônomos gerenciarem risco, que dizem que é muito, não muito bom, mas dá para fazer bastante coisa. Assim, ela tem um modelo de negócio diferente do que vinham as corretoras lá atrás, e focado um pouco em tecnologia. Então, assim, isso ninguém consegue negar. E acho que isso mudou bem o panorama aí bancário do Brasil. Né? Eu acho... Fala. Eu queria mostrar uma tela, você estava falando dos multimercados, não é uma tela de evolução deste especificamente, mas são dados atuais. Eu dei uma aula semana passada falando sobre fundos. A indústria de fundos do Brasil atingiu 4 trilhões de reais, essa é a 10ª maior indústria de fundos do mundo, tá? E aí está a alocação por classe de fundos desses 4 trilhões, 47% está em renda fixa, 4% só em ações, quase 21% em fundos multimercados. Depois vem cambial com uma participação muito pequena, porque, na prática, o cambial também é um multimercado. O multimercado pode ser cambial e tem o fundo cambial, que é só cambial, quase ninguém usa. Então, por isso, não é que pouca gente investe em cambial, não é isso. É que tem um ponto também, Arthur. O cambial, do ponto de vista tributário, é muito ruim. Você paga imposto de renda sobre a variação cambial, mas é melhor comprar dólar e abrir uma conta lá fora, entendeu? Mais eficiente. Depois vem a ETF, que foi um programa que a gente fez, infelizmente eu não pude participar, que eu sou fãzaço desse produto, e não me conformo de ter uma participação tão pequena, 0,15% do total da indústria de fundos. Aí FDIC, com 2%, FDIC é um negócio que a gente ainda vai fazer um programa, é um produto para poucos, porque é para qualificado, mas é fenomenal, e a Fernanda falou agora há pouco do Nubank, é um instrumento de captação do Nubank, por exemplo, são os FDIC. Baita produto interessante. FIP com 5%, os fundos imobiliários, 1,42% da indústria, e os offshore, eu preciso dar sair da tela aqui, 1% dos fundos offshore. Essa é a distribuição em novembro de 2017 dessa indústria de fundos de 4 trilhões de PL, que é gigantesca, a 10ª maior do mundo. Posso fazer uma provocação? Pode. Número para o ano que vem. Nossa, você sabe que eu ia falar isso, né? Eu ia falar para a gente... Eu acho que isso ainda vai mudar bem. Essa tabelinha que você tem aí na tela, o que vai aumentar, o que vai cair para o ano que vem? Eu acho que a indústria de fundos vai continuar captando bastante, até porque precisa ir para renda fixa de crédito privado. Eu invisto em debêntures, em CRI ou em fundo de renda fixa de crédito privado.
vai para a renda fixa, vai para o multimercado, vai para os fundos de ações, né? Acho que o COI, que é um produto que a gente também já falou, deve crescer bastante em 2018, e aí é um produto que está fora da indústria de fundos, mas em geral eu acredito que a indústria vai continuar captando bastante, esses 4 tri aí devem subir ainda mais. Eu acho também. E eu acho assim, se tivesse que eleger alguns para fazer ETF, eu ainda acho que não é o ano. Né? ETF tem o negócio do... ETF lá fora cresceu quando começou a entrar muito em renda fixa, né? Não só renda variável. Aqui a gente tem alguns ETFs de renda variável e de renda fixa. Tem um projeto do Tesouro Nacional aqui para fazer. Né? A gente não tem nenhum ainda de renda fixa no Brasil. O Tesouro Nacional está encampando esse projeto. Eu acho difícil isso aí sair o ano que vem, até por ser um ano de eleição, né? O Tesouro Nacional, querendo ou não, é um pouco afetado. Então, assim, eu acho que o ETF ainda não vai ser a bola da vez do ano que vem. FDIC eu acho que aumenta muito, porque acho que o pessoal vai para crédito, né? Então, assim, FDIC é um bom instrumento de crédito. Fundo imobiliário é um que já está acontecendo, né? Esse último ano aí já teve vários fundos aí que apareceram, então, assim, acho que é um negócio que deve continuar também a aumentar. Então, assim, acho que tem fundo multimercado também, acho que vai ter a saída do fundo DI e fundo renda fixa. Acho que esse é o ponto. Fundo DI, para mim, devia ser um negócio que deveria ter muito pouco, não o que tem. Né? E ainda é uma quantidade grande e muitos com taxa de administração muito alta, né? O que é pior ainda. Mas tem fundos do DI com taxa de administração de 2, né? Com juros de 7. Então, aí já sobra só 5 para o investidor só disso. Isso é um negócio que não faz muito sentido hoje. Mas eu acho que parte desses clientes que estão nesses fundos DI, de taxa de administração alta, vão acabar indo para o Tesouro também, porque eu acho que é um perfil mais conservador, que é difícil também entender um pouco de FDIC, fundo multimercado. Tem um público que eu acho que acaba ficando ainda no renda fixa, mas que vai para Tesouro, por exemplo. E aí a inércia é enorme, né? Eu lembro de alguns estudos quando eu trabalhava na asset de um banco aí, a inércia é enorme, assim, muito pouca gente realoca ativos constantemente, para olhar, que seja uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para fazer realocação. Isso aí é um erro enorme. Você acaba ficando em produtos que são caros ou que não vão render. Né? Isso me fez lembrar... E como eu acho que a Selic não vai cair tão mais o ano que vem, acho que cai um pouco mais, também não sei se vai ser esse movimento tão grande de saída do DI, do renda fixa. Eu acho que vai. Isso eu acho que vai. Aí todo mundo vê ali... Vai cair muito, mais que 7? Não, a Selic acho que cai pouco. Não cai muito mais que isso, não. Isso eu concordo. Tá? Senão vai começar a afetar a inflação. A alta da Selic, né? Oi? O mercado projeta a alta da Selic, né? O DI futuro está bem acima do patamar atual. Né? Não, mas é um pouco prêmio de risco, eu acho, Arthur. As projeções de economista mesmo estão caindo mais 0,25 ou meio agora, na próxima reunião, e mantendo até o final do ano. Aí, olhando, já entrando um pouquinho em 2018, aliás, um ponto em relação a 2017. 2017 também foi o ano da crença da reforma da Previdência. A gente discutiu esse negócio o ano inteiro, chegamos agora em dezembro, não tem nada aprovado ainda. Uma discussão enorme, gente colocando posição de tudo quanto é lado, desde que o velhinho ia morrer de fome, até que o funcionário público ia ter muito benefício, que na verdade não é nenhum nem outro. E discutiu, e todo mundo esperando que aprovar, e ficou para fevereiro agora. Né? Então, assim, já uma reforma da Previdência bastante mais desidratada do que aquela lá, quando o Temer entrou e que ele queria fazer. Então, assim, é uma reforma amplamente necessária, precisa ser feita, melhor alguma coisa do que nada. Né? Então, mas esse ano a gente discutiu muito sobre isso, a população inteira discutiu muito sobre isso, e no final das contas não teve nada de novidade. Espero que o ano que vem a gente consiga caminhar nisso. Né? Então, assim, já entrando em 2018, acho que volta também a ser o ano da Previdência de novo, ou seja, vamos ter que discutir isso e aprovar de alguma forma isso durante 2018, e aí o que todo mundo fala é a eleição, né? Então, assim, essa é a grande jogada aí, que pode ser um divisor de águas para o bem ou para o mal, depende de quem vai vir. Aí fazer projeção de investimento, expectativa, ligar a bola de cristal de investimento, quando você tem alguma coisa política, normalmente vai ficar meio nebulosa, não traz muito o que a gente consegue ver, porque é difícil você prever
política, né? Para onde vai, quem vai ser candidato. Pode ser que apareça um outsider aí do nada e ande bem, pode ser que seja um dos que já estão aí, alguém que eventualmente está até quase condenado, vai. Então, assim, é muito difícil, né? Assim, eu espero que a gente tenha um cenário de quem quer que venha, não venha um populista, que venha alguém de continuidade, né? Porque daí a economia brasileira continua andando aí no trilho e vamos andar. E aí dá, sim, para fazer projeções bastante otimistas para 2019 para frente, né? Porque, assim, você tem um aumento de a capacidade da indústria ainda está muito, a utilização de capacidade está muito baixa, a parte outra parte de imóveis também, de galpões, hoje tem muita coisa ainda subutilizada. Então, assim, tem muito espaço para crescer, né? Agora precisa a política deixar. Então, assim, acho que 2018 e para frente, acho que pode trazer uma notícia bastante boa aí desse lado. E para investimentos, o negócio aí anda tudo, né? Aí, ativos de risco na veia. Você está no mudo aí, Arthur. Acho que eu consigo te ouvir. Posso falar um pouquinho de fundos imobiliários e eleições? Por favor, vai lá. Claro. Tem um estudo empírico aqui, nada muito aprofundado em estatística, tá? E eu até apresentei isso lá no Conta Corrente, depois no programa Fundamentos lá do Infomoney, mas vale a pena a gente falar aqui, ó que bacana, deixa eu compartilhar minha tela. Claro, a eleição é o grande evento do ano que vem, né? Olha como os fundos imobiliários se comportaram no período eleitoral em 2014. Aqui tem uma comparação do IFIX em azul com o Ibovespa em verde. De 6 de julho a 26 de outubro, que foi o período eleitoral. Olha a volatilidade que leva para o mercado de ações, olha o que acontece com o mercado de fundo imobiliário, praticamente nada, tá? Uma volatilidade muito menor. Já é a volatilidade de fundo imobiliário muito menor do que a das ações, isso em qualquer período. Quero aproveitar e dizer que saiu ontem na resenha da B3 um artigo que eu sou coautor sobre fundos imobiliários, e a gente mostra isso, retorno e risco de fundo imobiliário, retorno igual, risco muito menor do que o das ações. Depois eu peguei aqui, para dar uma pimentada na comparação, essa linha roxa agora são o IMA-B, ou seja, as NTNBs com vencimento em até 5 anos. Então, volatilidade de fundo imobiliário até muito próxima do que as NTNBs, de renda fixa com vencimento curto. E se eu troco para o IMA B5+, ou seja, as que revencem mais do que 5 anos, olha a volatilidade delas em rosa, muito alta, só menor do que a das ações, enquanto os fundos imobiliários, representados pelo IFIX em azul, com uma volatilidade bem menor. Taxa de juros baixo, muita gente vai ter que começar a dar os primeiros passos em renda variável, pode ser uma boa começar por fundos imobiliários. Começar a entender o que é volatilidade de renda variável pelos fundos imobiliários, porque a oscilação é muito menor do que nas ações e até do que nos títulos de renda fixa longos. Ó. Tem aqui, isso aqui foi o dia do Joesley, o dia do circuit breaker na bolsa. IMA B5+, os títulos longos caíram 9%, o Ibovespa fechou com queda de 8%, o IFIX fechou com queda de 3%. Então, é um ativo muito interessante, aí um misto de renda fixa com renda variável, sempre bom frisar, mas com volatilidade bem menor do que ações, por exemplo. Eu acho que mesmo os fundos imobiliários precisa saber qual aplicar, né? Claro. Porque, como a gente falou nos outros papéis que tinha, como a gente falou de debêntures em outro programa, mesmo os fundos imobiliários também a gente precisa saber onde colocar. Aqui é fácil, né, Fê? Só falar com o Arthur. Arthur, e aí? Olha, tem um artigo que eu publiquei no começo do ano em que eu falo da importância dos fundos de grande patrimônio. São poucos, fundos com 1 bilhão de patrimônio, por aí, já é uma boa dica. Começar pelos grandes. Os grandes são maiores, mais bem diversificados, têm mais habilidade de fazer uma gestão ativa, mais possibilidade disso. Já é uma boa dica começar pelos grandes. Tá, deixa eu comentar outra coisa. Tem o Cleiton aqui que está no bate-papo aqui, que perguntou, não tem previsão de alta de juros em 2018, acredito que possa ter até talvez em 2019, mas não deve ser de 7 para 14. Por isso, prefixado não é uma má ideia, concordam?
Cleiton, eu tenho uma visão um pouco, assim, 2019, para mim, vai ser um negócio meio díspare, assim. Ele pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, né? Então, assim, dificilmente eu acho que a gente consegue ver o juro muito mais alto aqui no cenário padrão que a gente coloca. Mas se vier um cenário de um populista, com a situação fiscal que a gente está hoje, sem a aprovação da Previdência, a gente pode ter, sim, um juro voltando para 14 e avante. 14 até mais, assim. Então, assim, esse é o risco da eleição do ano que vem, né? Da gente entrar com um governo mais populista e para frente. É o cenário padrão? Não. Não é o cenário padrão, eu sou otimista, eu acho que a gente deve ter um governo de continuidade, e aí sim, aí é um pouco do que você está comentando, os juros mais baixos aí para frente, e aí você vai ter ativos de risco que vão ajudar, né? Então, assim, pré-fixados mais longos serão bons? Serão, mas eu acho que hoje ainda é um risco grande, porque eleição é um negócio que pode ser imponderável, eu acho, quem que vai ser. As pesquisas hoje mostram ainda o Lula na frente, compara ele e o Bolsonaro, que o Bolsonaro, para mim, é uma super dúvida do que vai ser, né? Ele pode ser um cara tanto extrema-direita, como ele pode vir por cento para se eleger. Agora, o Lula, claramente, do que eu vejo hoje, apesar de que eu acho que ele tem poucas chances, acho que o Lula que ganha a eleição é aquele Lula paz e amor, não é esse Lula vingativo que está aí, mas ele pode ser um problema aí, caso volte, né? Então, assim, é um pouco só isso. Então, assim, eu teria um pouco o pé atrás nos pré-fixados e tenderia a deixar isso daí nos fundos multimercados, porque aí você vai ter gente especializada acompanhando ali, tique a tique do negócio, para ver se agora é hora de comprar ou de vender, e gente boa fazendo isso. Tá? Então, só colocando. Podemos passar para o mundo paralelo? Estou aqui me coçando. Não, para mim, assim... Vamos para o mundo paralelo. Vamos para o mundo paralelo. Vou botar a máscara de Darth Vader aqui. Eu trago da próxima vez. Eu acho que 2017, para mim, acho que para a grande maioria, foi o ano do descobrimento das criptomoedas, né? Bitcoin é o primeiro, né? Isso é um negócio que foi exponencial o crescimento esse ano. Acho que todo mundo... Coisa que em janeiro desse ano pouquíssima gente falava, hoje acho que não tem ninguém que leia jornal ou que tenha alguma curiosidade que não ouviu falar sobre Bitcoin esse ano. É um negócio que veio para ficar, já existem mais de 1.300 moedas como ele, assim, um negócio que está exponencialmente crescendo, ele está mudando a relação das pessoas com o governo, assim, é um negócio que é complexo, porque ele não tem um emissor, né? Ele está mudando a parte de financiamento, startups, né? Tem algumas empresas que estão emitindo os tokens, que a gente chama do ICO, né? Que ele emite mais ou menos como se fosse uma ação, mas na verdade a ação é quase uma moeda, tradado até em bolsas de criptomoedas, e isso já foi captado quase, se não me engano, alguma coisa de 6,5 bi, 7 bi esse ano de dólar sobre isso, e também grande parte, quase mais de 5 bi só no segundo semestre. Então, assim, é um negócio que está crescendo muito, e para mim, 2018 é o ano disso, né? Ele traz complicações grandes do ponto de vista social, controle, a parte de lavagem de dinheiro, acho que tem vários pontos aí que estão tentando ser endereçados pelos bancos centrais do mundo inteiro, mas para mim o net do negócio é que esses caras vão ter que se acostumar a ter um pouco menos de controle, né? Porque assim é difícil você ver uma forma de controlar isso muito bem. Então, assim, acho que 2017 veio para marcar, na minha opinião, o começo desse negócio. Acho que não é assim aquele, é uma bolha, pode ser que caia, ou a questão de preço é um negócio discutível de quanto vale, né? Mas eu acho que, assim, mesmo que caia, acho que é um negócio que veio para ficar como meio de transação, como transferência de valores, como eventualmente até uma moeda um pouco para frente. Eu não considero ele uma moeda ainda, porque ele não cumpre as 3 funções de moeda tradicionais, mas isso não quer dizer que daqui a 1, 2, 3 anos esse negócio não cumpra. Tá, essa para mim foi a grande vale. E aí, na parte de investimento, aquele negócio, né? Qualquer uma dessas moedas se alguém comprou um ano atrás, o cara está milionário, né? O Bitcoin multiplicou por 18 esse ano. Tá, o que é importante entender disso aí é que bolhas são de preço. As tulipas continuam existindo, os imóveis continuam existindo. Quando estoura uma bolha, o que acontece é uma reprecificação de um ativo. Se Bitcoin é uma bolha e a bolha vai estourar, não significa que a Bitcoin vai deixar de existir. Ela só vai valer menos, né? A internet, em 99, houve uma grande bolha das empresas .com, e hoje o mundo é dominado pelas empresas .com.
Então, bolha se diz respeito à exuberância irracional na precificação de ativos, não na inexistência ou na inépcia de um ativo, né? E aí eu concordo com você que criptomoedas vão ganhar espaço e vão encontrar o seu espaço. Eu não acredito que elas vão varrer, né, as moedas tradicionais, mas elas vão coexistir, vão ganhar espaço e aplicabilidade. Eu também acho que vai conviver. Mas é um negócio que claramente veio para ficar, assim, são super poderosos em termos de... A tecnologia por trás dela, né? Então, Arthur, a gente sempre discute isso. Né? A parte da... Discute e concorda, não discute, porque aqui, em geral, a gente discute e tem visão diferente. Então, esse é um dos pontos que a gente acaba concordando. Né? Que, assim, a criptomoedas, o Bitcoin, é só um caso de utilização do negócio por trás que chama blockchain. Né? Que é a tecnologia que pode ser usada para infinitas coisas, e acho que o mundo começou a descobrir as aplicações disso em 2017. Acho que tem muita coisa para vir ainda em cima disso. Então, assim, porque ela é muito flexível, você consegue usar ela para muita coisa, mas agora está todo mundo testando alguns estudos de caso. E quanto mais você testa, vai vendo que funciona e vai testando outros. Eu acho que é uma coisa que deve aí aumentar para 2018 e 2019. Tá, mas, para mim, assim, se tem algum destaque, se for qual é o destaque de 2017... Não é isso, do mundo real e do mundo virtual. Acho que o mundo virtual foi o que ganhou um espaço enorme em 2017 e acho que continua isso em 2018. Né? E acho que vai ter que começar a ter mais intersecção entre os dois, né? Isso que é legal, você já vê a CME fazendo um futuro de Bitcoin agora no final do ano, né? Já tem a Nasdaq deve entrar também. Eu estava vendo uma reportagem hoje que já tem alguém tentando colocar ETF o ano que vem, no primeiro trimestre também, um ETF de criptomoedas, também negociado em bolsa. Então, assim, é um negócio que vai começar a juntar o virtual com o real, né? Que o negócio vai ser que isso vai ser bem legal de ver o ano que vem. Muitas emoções, então, para o ano que vem. Vai ser um ano divertido. Um outro destaque do mundo real, vamos dizer assim, foi a volta dos IPOs, né? Tanto de ações como de fundos imobiliários, várias operações esse ano. Exatamente. Importante para o mercado. Os grandes, né? Você teve a BR Distribuidora agora, recentemente, que foi gigante. Que já era um negócio que estava ali para ser feito há muito tempo e não foi agora, tal. Isso é bom também. Já mostra um pouco da recuperação que a gente teve esse ano, né, Arthur? Sair de 2016, naquela situação horrível, todo mundo desanimado, né? Agora já vê até por comemoração de final de ano, você já vê que teve mais, pelo menos eu participei de mais esse ano do que ano passado. Ano passado estava todo mundo meio down, meio, não, vamos ficar quieto, tal. Está todo mundo meio ruim e meio descrente. Agora, não, você já vê, não, vamos, está melhorando. Ano que vem tem a parte política, mas vamos ver, e vai. Acho que está andando, sim, isso é bom. É um clima melhor. O que mais é isso? Outra coisa, de tudo que nós falamos, né, queda de taxa Selic, necessidade de sair um pouco do tradicional e procurar outros investimentos, outro destaque foi a aprovação pela CVM, ou a reformulação pela CVM da instrução que fala sobre a profissão de consultor de valores imobiliários. Vai ser uma demanda cada vez maior dos investidores, e que bom que a CVM estava atenta a isso, e já está tudo regulamentado, por exemplo, veda totalmente o conflito de interesse, coisas assim. Um dia a gente faz um programa sobre essa e outras profissões do mercado. Mas também é um destaque a CVM ter dado mais garantia, dado segurança jurídica, praticamente criou do zero essa profissão, que tinha uma regulamentação pífia da época de 1985, e agora tem uma instrução bem completa. Eu concordo, eu vou discordar só num ponto. Eu acho que a CVM, o Banco Central aqui, os reguladores, de modo geral, tendem a querer colocar tudo em caixinhas. Isso eu acho ruim. Então, assim, foi mais regulamentado? Foi, mas tem muito ponto de intersecção em que ele fechou daqui, deixou para um lado, deixou no outro. Então, assim, você vai pegar a legislação americana sobre Financial Advisor é um Financial Advisor. Ele pode executar a operação para você, pode aconselhar, pode ser consultoria, tudo. Isso tem um contrato entre as partes que regem o que vai ser feito. Né? Então, assim, o CFP tem muito disso também, que é a certificação de planejador financeiro, e deixar um negócio mais aberto para isso. Aqui não, ele claramente colocou, você tem lá o agente autônomo, você tem o consultor de investimento, você tem o gestor, tudo separado em caixinha. Eu acho que isso daí é um negócio que complica um pouco a minha visão para frente. Eu gostaria de deixar um negócio mais entre as partes, para as partes reguladas, que é um pouco do negócio das criptomoedas, é um mundo mais distribuído, onde você não tem tanta gente
tentando colocar tudo em caixinha, mas o regulador brasileiro é isso que você comentou mesmo, ele quer controlar tudo e quer colocar tudo em caixinha. Isso foi um avanço desse ponto de vista do regulador daqui, com certeza. Né? Então, assim, era um negócio que para ele, era um negócio que estava lá meio no limbo ali, agora não, ele regulou e está lá regulado. Né? Mas eu acho que esse regulador vai ter que mudar a cabeça, porque a parte de criptomoedas, toda essa parte do blockchain, que essa tecnologia distribuída, isso daí requer um nível de controle diferente, e não tentar colocar tudo em caixinha, que nem está aí agora. Mas aí é um ponto para uma outra discussão, para a gente falar, mas concordo contigo que foi um ponto importante, dado o escopo legal de controle que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Acho que é bem andado. Né? Só falar um outro comentário, tem um comentário do Valder Balbino, que acho que é o nome dele, que está escrito aqui. O Brasil está querendo criar uma nova jabuticaba, querendo criminalizar o Bitcoin. Sim, tem muita discussão. Ele quer fazer o quê? Não, no Brasil está surgindo uma outra jabuticaba, eles estão querendo criminalizar o Bitcoin. Essa discussão, isso aqui, se a gente começar, vai longe aqui, Valder Balbino, porque tem um projeto de lei que está sendo lá discutido no Congresso, que coloca esses programas de miragem junto com as criptomoedas. Então, botar um saco de gato ali que não faz muito sentido. Tá? Mas tem muita gente atuando lá para tentar mexer nisso. Então, eu não acho que vão criminalizar aqui, não, porque acho que não faz muito sentido fazer isso. Mais um destaque de 2017 foi o programa Desvio Padrão, que entrou no ar. Nós. Pessoas que resolveram, vamos ver o que vai dar isso aí, a gente fala tanto de finanças, vamos falar para as pessoas. E está sendo um projeto muito bacana para mim, acredito que para vocês, e para você que assiste, porque cada vez mais gente assiste, acompanha, comenta. Como eu brinquei agora há pouco, a gente chegou no momento da educação financeira 2.0. Educação financeira não é mais aquele cara que se dizia na imprensa educador financeiro e falava que tesouro era melhor que poupança. O mercado evoluiu, muitos produtos. Educador financeiro é o cara que estuda finanças, que tem experiência, que sabe o que está falando. E é isso que a gente quer levar para as pessoas. Sim. Eu vou pegar esse teu gancho aqui, para entrar aqui no variedades. Né? Você tem um finalzinho aqui. A minha dica dessa semana tem a ver exatamente com isso que você comentou aí do programa. Né? Isso aqui começou de uma conversa que a gente teve. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um hangout, a gente faz um dia. Daí a gente começou a estudar, falou, não, vamos fazer um negócio mais arrumado. A gente faz lá, toda semana. A gente vai lá e comenta um assunto, a gente discute, aí conversamos a feta, né? A gente juntou e falou, vamos. E começamos. Né? O negócio que está assim, para mim também dá um prazer enorme, eu adoro. A gente concorda, discorda, fala. Parece que a gente está meio que batendo papo aqui. Parece não, efetivamente a gente está batendo papo descompromissado aqui e ao mesmo tempo participação de quem quer participar, quem quer conversar. Então, assim, a minha dica aqui é isso, é o famoso que eu comento, se reinvente, né? Faça um negócio novo, tente começar, começa. Né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas começa, se não começar, você nunca vai saber. Né? Então, assim, acho que esse desvio padrão veio numa numa iniciativa de, vamos começar. Se der certo, deu. Se não der, se a gente começar a achar que ficou chato, ou ninguém quiser ouvir mais a gente para. Né? Mas, sei lá, tá funcionando, tá legal, tá se divertindo, e vamos continuando. Acho que essa é a dica. E eu acho que é legal quem está assinando ou quem assiste o programa de fazer os comentários e de mandar sugestões de assuntos que gostariam de saber, porque aqui a gente vai falando o que a gente vê, o que a gente está vendo que está acontecendo, mas de repente se tiver algum assunto de interesse e que queira explorar mais e que queira participar de alguma discussão, mande para a gente, que a gente está aqui aberto também há discussões, há diferentes assuntos, então participem, né? O programa aqui não é só nós três, né? A gente conta também com a participação do pessoal que assiste. A gente não tem medo de falar que não sabe e não tem medo de polêmica. Então, qualquer o que vier... As sugestões nos forçam a estudar, porque senão a gente, vamos falar daquele assunto que a gente já está na ponta da língua, aí vem uma sugestão, opa, vamos estudar. Por isso que é sempre bom. É isso aí. Exatamente. E é isso, Abel. Ponto a mais? Algum destaque, Fernanda? Acho que não.
O próximo programa talvez eu esteja em Portugal, então vamos ver se eu consigo fazer de lá, e aí eu conto as novidades de lá, né? Você não pode falar português de Portugal, né, Fê? Ou levar, vamos ver se eu consigo literal, me né? fazer entender lá, né? Ou levar tudo pro literal, né? Aquela história que um monte de piadinhas de português, né? Que você sabe onde é que funciona, que é a história do... O que é a história? Quando eu acho que tem uma história até diplomática, eles estavam falando do Sarney, se não me engano, foi para Lisboa, tem uma biblioteca famosa, né? Então, assim, eles marcaram, como é que chama? O pessoal que estava organizando a viagem ligou para a tal da biblioteca, da livraria lá e perguntou assim, vocês abrem, como é que é? Vocês, tem que ser literal, a, a, a coisa, alguma coisa tipo, vocês fecham no domingo? Daí o cara falou assim, não fechamos. Aí chegou lá, estava fechada, né? Aí depois ligou, não foi vendo no dia seguinte, assim, por que ligou, mas se eu liguei aqui, perguntei se você fechava domingo, você falou que não, ele falou assim, não, a gente não fecha domingo, então a gente não abre, a gente tem que abrir para fechar, a gente não abre domingo, a gente não fecha domingo. Ah, então tá bom. É um pouco assim. Uma pérola. Mas eu pego uma diferença cultural, né? A gente já subentende sempre alguma coisa. Eles são mais literais. Você fala, não fecha? Não fecha. Isso é verdade. Tem que abrir para depois fechar. Então, tem vários exemplos nesse sentido. Bom, com isso, fechamos mais esse programa Desvio Padrão. Já que ele foi aberto, vamos fechar uma hora. Né? Boa. Aqui a gente fecha. Abriu, tem que fechar. Isso aí. Muito bom. Abraço, Gustavo. Abraço, Fernanda. Obrigado você que assistiu. Mande seus comentários. A gente se vê no próximo. Fechado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.